Respondi-lhe: ainda não tudo o que desejo, mas tenho alguma coisa que rende muito bons lucros que, por sua vez, fazem outro tanto. E você ainda busca o conselho dos oleiros? Bem, o que eles dizem sobre como fabricar tijolos é realmente muito bom, retorqui. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar. Depois aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências. E, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si mesmo como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança. Estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir para Nippur, a fim de tomar contas das terras que possuo na região, torná-lo-ei meu sócio e você participará de meu testamento. Assim, fui para Nippur e comecei a administrar suas propriedades, que eram imensas. E como estivesse cheio de ambição e dominasse as 3 leis que nos ensinam a lidar de maneira exitosa com a riqueza, tive condições de aumentar ainda mais o valor de seus bens. Prosperei muito, e quando o espírito de Algamish partiu para a esfera da escuridão, viu-me como um beneficiário legalmente reconhecido de sua herança. Assim falou Arcade. E quando terminamos sua narrativa, um dos amigos ali reunidos disse: você, inclusive, deu a sorte de que Algamish o tivesse nomeado um de seus herdeiros. Minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Não tive que provar durante 4 anos minha determinação de propósito, reservando para mim mesmo 1/10 de tudo que auferia? Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança do vento soubesse onde jogar a sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa, que não perde tempo com os que não estão preparados. Você teve uma tremenda força de vontade em continuar poupando depois de ter perdido as economias do primeiro ano. Nisso foi extraordinário, disse o outro. Força de vontade? Retorquiu Arcade. Bobagem! Você acredita que a força de vontade seja capaz de dar a um homem energia suficiente para erguer um peso que o camelo não pode carregar? Ou puxar uma carroça que os próprios bois não conseguem levar adiante? A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa a que você mesmo se obrigou. Se eu determinar para mim mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, terei de levá-la a cabo. Como poderia de um outro modo ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Se me dissesse, durante 100 dias, quando eu cruzar a ponte na cidade, apanharei uma pedra do chão e a jogarei dentro do rio, eu o faria. Se no 7º dia passasse por ali sem me lembrar da resolução tomada, não diria, amanhã jogarei 2 pedras em vez de uma. Ao contrário, voltaria e atiraria a pedra ao rio. Tampouco seria capaz de me dizer lá pelo 20º dia: Arcade, isso não tem utilidade alguma. Que proveito tem para você atirar uma pedra ao rio todos os dias? Arremesse logo um bom número delas e acabe com isso. Não, também não conseguiria pensar deste modo. Quando me decido por uma tarefa, vou até o fim. Consequentemente, tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque tenho meu conforto íntimo em alta conta.
Se o que diz é verdadeiro, aparteou um terceiro interlocutor, e parece, como afirmou, razoável, sendo tão simples, se todos os homens o fizessem, não haveria bastante riqueza para todos? A riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia, replicou Arcade. Se um homem rico constrói um novo palácio para si, o ouro despendido vai embora? Não. O oleiro, o operário e o arquiteto participam desse ouro. E quem quer que trabalhe na obra participa dele. Mesmo depois de construído, o palácio não vale tudo quanto custou? E o terreno sobre o qual se ergue não passa a valer mais pelo próprio fato de abrigá-lo? E os terrenos circunvizinhos não se tornam igualmente valorizados? A riqueza cresce através de meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Não construíram os fenícios grandes cidades em costas inóspitas com a riqueza proveniente de seus navios mercantes? O que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornemos ricos? Perguntou outro amigo. Os anos passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Aconselho-os a fazer uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmos: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite e em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregnem-se com a ideia, ocupem toda a alma com esse pensamento e assimilem tudo que lhes pareça sábio. Separem não menos de 1/10 e economizem. Façam todas as despesas necessárias, mas poupem primeiro essa pequena cota. Cedo vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem legitimamente condições de reivindicar. Quanto mais ele crescer, mais se verão estimulados. Vibrarão com uma nova alegria de viver, encararão a possibilidade de maiores esforços para ganharem mais, pois não estarão reservando sobre os lucros maiores a mesma porcentagem. Aprendam, portanto, a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem-se seu escravo. Façam filhos dele e os filhos dos filhos dele trabalharem para vocês. Assegurem uma renda para o futuro. Olhem para os mais idosos e não esqueçam que dia virá em que também vocês estarão velhos. Por isso, invistam seu tesouro com toda a cautela do mundo. Taxas usuárias de retorno são sereias enganosas, que cantam naturalmente, mas para lançar o incauto contra as rochas do desperdício e do remorso. Providenciem para que sua família não deseje que os deuses os chamem para o reino deles. É sempre possível garantir tal proteção com pequenos pagamentos a intervalos regulares. Por isso, o homem previdente não perde tempo esperando que apareça uma grande soma a fim de utilizá-la em tão prudente propósito. Busquem o conselho dos homens sábios. Procurem informar-se